interessante é que ele diz que assim tem sido a igreja. Jesus estava dizendo para os discípulos que era necessário que ele vá. E quando eu for, ele estava dizendo para os discípulos, vou preparar lugar. Mas ele deixa uma promessa aqui, para mim e para você, que ele diz assim, virei outra vez. Ou seja, ele está voltando. A promessa da palavra que ele falou para os discípulos serve para mim hoje e para você. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem ele vai levar para ele mesmo? O que estava andando no caminho e saiu? Não, querido. Não. Ele vai levar aquele que continuou perseverando no caminho. Aquele que estava ali sabendo das dificuldades, mas estava ali louvando a Deus, sabendo que estava no momento de desespero, mas estava ali louvando a Deus. Interessante que, assim como Tomé, quando você chega lá no capítulo 14, versículo 5, assim como Tomé, muitos de nós estamos buscando a Deus e não temos a certeza do nosso destino. Eles falaram isso, os discípulos falaram isso. Muitos que estavam ali com Jesus e não tinham a certeza daquela palavra. E chega lá no capítulo de João, capítulo 14, versículo 5, ele diz assim, ó, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Jesus estava ensinando, Jesus estava mostrando, e ele começa a dizer, não sabemos para onde vais. Ou seja, ele estava dizendo, eu tenho que ir para o Pai, eu estou indo preparar lugar, porque eu virei para voltar e buscar vocês, mas é necessário que eu vá. Então ele estava preparando, mostrando, mas é interessante, querido, que muitas das vezes nós, assim como os discípulos, muitas das vezes não damos atenção à palavra, e nos perdemos, e nos deixamos cair na realidade com o que o mundo tem nos mostrado. Mas é interessante que quando ele fala, né, para Jesus que não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho, aí Jesus responde a eles, lá no capítulo de João 14, versículo 6, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, versículo 6. Esse é o tema da minha mensagem, aonde eu falei para você que ficou o tempo todo na minha cabeça aquilo, sabe, para que eu pudesse falar alguma coisa sobre isso, para que eu pudesse prestar atenção também no meu caminho. A palavra é para todos. E ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ou seja, ele estava dizendo para os discípulos, ei, presta atenção, eu estou há tanto tempo convosco que vocês não me conhecem. Eu sou o caminho. Eu não tenho mostrado o caminho. Eu não tenho mostrado a verdade para vocês. Eu sou a vida. E se eu não for, nenhum de vocês poderão estar lá. Eu sou o intermediador. Eu tenho que ir, eu tenho que preparar o lugar para cada um de vocês. E nós estamos aqui, muitas das vezes desesperados, muitas das vezes não acreditamos, largamos a palavra de qualquer maneira, deixamos a palavra por qualquer outras coisas. Qual é o caminho que você tem tomado, meu irmão, minha irmã? Esse tempo que nós estamos parados, que a igreja fechou, e não foi o homem que fechou a igreja, porque ele não tem poder para isso, foi Deus que fez para que eu e você pudéssemos estar agora dentro das nossas casas, fazendo da nossa casa o altar dele, uma continuação. Onde você está agora? Será que agora você está fazendo o quê? Querido,
Deus conhece os nossos corações. E Deus sabe que ele se perturba com facilidade. Nosso coração é assim. Talvez o golpe mais doloroso para eles ter recebido essa notícia que ele teria que deixá-los. Mas Jesus é tão maravilhoso que, ao mesmo tempo que ele estava dizendo que ele deveria ir, que ele ia para o Pai, ele disse também lá em João, no capítulo 30, João 13, versículo 33, ele diz assim, olha, aos discípulos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. E ele diz, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Ou seja, ele fez uma preparação, ele preparou todas as coisas. Jesus é tão maravilhoso que, sabe, ele quer mostrar para mim e para você que tem um caminho que vai levar eu e você a ele. Ele diz, lá em João capítulo 14, versículo 7, ele diz assim: se vós, presta atenção, essa palavra é maravilhosa. Ele diz assim: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Ou seja, quem é o Pai? O Pai é Ele. O Filho é Ele. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Pai vê o Filho. Então ele está se revelando aos discípulos, mostrando para ele que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. E o que nós estamos fazendo com essas informações? O que você está fazendo com essas informações? Está querendo buscar o quê? Será que nós conhecemos Jesus? Às vezes estamos tão dispersos por outros caminhos, como os discípulos estavam. E ficaram, mesmo com toda a palavra que Jesus veio ensinando, muitos deles ficaram dispersos depois da crucificação, porque Jesus sabia que eles iam ficar de forma sem entender. Então ele começa a preparar os seus discípulos, dizendo: não turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Crerdes em mim, porque era necessário que eles pudessem crer naquilo que Jesus estava ensinando. E Filipe faz uma pergunta. Disse-lhe Filipe, lá no capítulo 14, versículo 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ou seja, eles queriam ver o Pai. E Jesus havia dito: quem vê a mim, vê o Pai. Então era necessário agora que eles, sabe, quando nós estamos com o coração atribulado dessa forma, nós não conseguimos pensar. Quando nós estamos com o coração da maneira que eles estavam, era necessário que eles pudessem entender, mas e saber que ele iria embora e eles não viriam mais, era algo apavorante. E Jesus, no capítulo 14, 9, ele dá uma resposta aqui para Filipe. Ele dá uma resposta para Filipe.
E Jesus começa a lhe mostrar, capítulo 14, versículo 9, e Jesus começa a mostrar a Filipe. Ele diz assim: há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ele estava mostrando, dizendo para ele: rapaz, quem vê a mim, vê o Pai. É que na verdade, nós somos assim. Para acreditar, precisamos ver. Muitas das vezes falamos de Tomé, mas nós somos iguais a Tomé. Precisamos ver para crer. Eu lembro, isso é fora a palavra, eu lembro que a pastora vinha falando muito antes, né, do coronavírus, de acontecer, de vir como veio, né, para o Brasil. Eu cheguei a ver pessoas dizendo que era uma gripe qualquer. Eu vi pessoas dizendo que não era para se preocupar com isso, não. E a pastora veio falando para as pessoas: gente, vamos nos preparar. Vai ser, sabe, algo que vai trazer grandes problemas. E quantas pessoas nesta hora estão, na verdade, com o coração atribulado por esses motivos do que as coisas estão acontecendo. Sabe por quê? Porque nós só acreditamos quando a gente vê as coisas acontecendo. Quando a pastora estava falando, quando a pastora estava ministrando, talvez muitas pessoas devem ter falado assim: caramba, ela é dramática. Caramba, só vive falando esse tipo de coisa. Mas não, era uma preparação. E me faz lembrar que quando Jesus também estava do lado dos seus discípulos, talvez eles devam pensar da mesma forma que eu e você deveríamos ter pensado. Sabe, tudo isso que está acontecendo com os discípulos, tudo isso que está acontecendo nessa reunião final que Jesus prepara a mesa, prepara os discípulos, começa a dizer para eles que as coisas iriam acontecer. Muitos deles não estavam acreditando e até Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Jesus estava dizendo que era necessário, que ele tinha que ir para que pudesse preparar. Jesus ainda estava dizendo: olha, eu vou, mas não vos deixarei. Vou preparar o lugar, para onde eu estiver, vós também estareis. Então, querido, nós somos assim. Nós somos pessoas que precisamos ter mais visão. Nós precisamos, sabe, estar no alvo. E Jesus está nos mostrando para mim e para você, nesta noite, que nós precisamos estar atentos, para que nós não venhamos sair do caminho. Esses dias foram maus, esses dias vieram para que eu e você pudéssemos rever nosso ministério, para que nós pudéssemos rever a nossa vida com Deus. Talvez nós estejamos brincando, talvez nós estejamos comendo essa comidinha que tem sido dado dentro da casa do Senhor, mas não temos nos alimentado como deveria. Sabe por quê? Porque o alimento tem vindo e não tem tido efeito necessário, como talvez o que Jesus estava falando por discípulo não teve. Porque eu e você muitas das vezes não estamos ao lado de Jesus, vendo os milagres que acontecia como eles viram. E Filipe ainda pede para que nos mostre o Pai. Ele diz: quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus estava ali mostrando para ele, porque essa conversa ia cessar. Esse tempo iria cessar. E o que eles iam fazer com o que receberam? E o que você tem feito com o que você recebe? Ou será que você ainda não parou para pensar nisso?